Imagina acordar um dia completamente convencido de que Deus escolheu você e não outra pessoa para ser transformado numa mulher e assim ambos darem origem a uma nova humanidade. Delírio? Uma profecia ou um sinal de que a mente está entrando num profundo colapso? Oi, para você que não me conhece, eu me chamo Raquel, sou estudante de psicologia e esse é um novo quadro aqui do canal Surtos da Psicologia, onde eu vou trazer casos, estudos clínicos pra gente conversar e analisar um pouco. E hoje a gente vai falar do caso do Shelby. Não sei se eu estou pronunciando certo o nome dele, mas é um homem que teve um quadro psicótico cheio de delírios. E antes de falar sobre o caso, eu acho muito importante a gente trazer uma base teórica, a gente trazer alguns conceitos importantes. Então, primeiramente, o que é o delírio? O delírio é uma alteração mental súbita que afeta a atenção, a consciência, o pensamento, levando a pessoa a ter uma percepção distorcida da realidade. E o delírio pode ser causado por doenças, medicamentos, uso de drogas, desidratação e outros fatores. E o delírio se encontra entre a neurose e a psicose. Neurose e psicose são estruturas clínicas da psicanálise que descrevem como o indivíduo lida com a realidade e o desejo, sendo a neurose caracterizada por conflitos e angústias resolvido com a criação de fantasias. Então é tudo aquilo que ainda mantém o indivíduo tendo uma relação com a realidade. Então fobias, histerias, tudo isso são consideradas neuroses. Enquanto a psicose é marcada pela perda do contato com a realidade e pela formação do delírio. Ele descreve todos os delírios dele com muitos detalhes. Então isso acaba, querendo ou não, mantendo ele com a realidade. Mas o delírio em si, ele ouvia vozes, ele via coisas que não existiam. Eu tô trazendo esse caso hoje não só pra gente ver o quão louca a nossa mente humana é, mas pra gente tirar um pouco desse estigma de que o delírio e essas coisas que vão por essa linha são uma loucura sem sentido. E sim, uma tentativa de reorganizar o psiquismo. É por isso que eu digo que é muito importante a gente fazer terapia, a gente fazer a nossa análise, porque tudo isso serve pra gente conseguir melhorar a nossa percepção da realidade e da gente mesmo. O sofrimento não é loucura e deve ser tratado com dignidade. Então vamos discorrer sobre esse caso, tentar entender, tirar esse estigma. Então senta aí, pega sua pipoca e vamos descobrir um pouco sobre o caso do Shelby, um homem que acreditava que Deus queria transformá-lo em uma mulher para gerar uma nova humanidade. O caso do Shelby é um dos relatos mais famosos da psicanálise, analisado por Freud em 1911. Daniel Paul Shelby, a gente vai se referir a ele como Daniel também, porque Shelby é um sobrenome meio difícil, foi um jurista alemão que desenvolveu um quadro psicótico complexo registrado em seu livro Memórias de um Doente dos Nervos. E um fato diferente desse caso é porque essa análise realizada por Freud foi baseada inteiramente nesse livro autobiográfico do Shelby. O Shelby nunca foi um paciente de Freud. E isso deixa tudo mais fascinante, porque Freud analisou todas as coisas ali com base no que Daniel dizia. Shelby vem de uma família de pedagogos extremamente rígidos, onde seu pai utilizava de vários instrumentos com os seus filhos para doutriná-los a manter a postura, a não se masturbarem. Inclusive, um dos irmãos do Daniel acabou cometendo suicídio. E apesar de todas as dificuldades da vida do Shelby no seu crescimento, porque ele teve uma história difícil, ele teve uma estrutura familiar totalmente insegura ali, ele se forma em direito e ele era um juiz respeitado, inteligente e metódico. Shelby tenta levar uma vida tranquila e tendo o pensamento de que a vida tinha sido generosa com ele. Então, apesar de todas as dificuldades, ele cresceu relativamente bem. E ao decorrer da sua vida, ele acaba subindo para um cargo mais elevado ali na área do direito. E assim começam a fluir algumas ideias na sua cabeça. Até que ele pensa, nossa, como seria bom ser copulado como uma mulher. E esse pensamento vem como o famoso pensamento intrusivo. A partir do momento em que ele pensa aquilo, ele entende o absurdo que é aquilo e automaticamente ele renega. Então, em 1884, ele tem a sua primeira internação com base nesses pensamentos intrusivos. Ele se encontrava-se numa depressão profunda, mas ele consegue se recuperar. Entretanto, ele acabou tendo uma segunda recaída, onde ele começou a viver um contexto inusitado e a partir daí surgiram os delírios de fato.
E eu acho que é por isso também que é um caso extremamente interessante, porque é difícil uma pessoa descrever detalhadamente tudo o que acontecia no seu delírio. Sua segunda recaída aconteceu em 1893 e assim veio a psicose completa, com delírios místicos e visões de transformação corporal. Shelby sentia que seu corpo sofria milagres nervosos pela vontade de Deus. E aqui Deus é considerado um personagem meio lerdo, assim, meio burrinho, sabe? Então vamos considerar Deus como um dos personagens de todo esse delírio que Shelby tinha. Deus se cativou pelo corpo do Daniel e começou a enviar uma conexão. Essa conexão foi chamada de raios divinos, espalhados por todo o corpo do Shelby, e isso influencia em vários de seus comportamentos, alegando que Deus estava realizando tal ato. Por exemplo, ele estava lá conversando e tudo mais, aí ele para a palavra no meio, assim, né? Ele esquece, não termina de falar e pensa, Deus não quer que eu termine essa frase. Ou como, por exemplo, Deus está interrompendo esse meu pensamento e tal. Tudo girava ali desse conceito meio místico de que Deus estava influenciando ou não em tal pensamento, em tal ato. Em certos momentos, Shelby acreditava que todas as pessoas do mundo tinham morrido e que apenas ele estava vivo e sendo constantemente observado por Deus. E ele chamava isso de milagre da destruição do mundo. E lembra que ele relatava de que Deus mandava raios divinos e tudo mais? Então, esses raios transmitiam mensagens e ordens. E essas mensagens podiam falar diretamente com sua mente, provocar sensações em seu corpo ou até manipular os seus órgãos. Dentre outras coisas que ele relata, como pássaros que assobiavam, e ele dizia que Deus estava tentando se comunicar com ele através dos pássaros. Como também pequenos eventos do cotidiano, como barulhos na rua, o comportamento das pessoas, objetos, eram percebidos por Shelby como mensagens divinas ou sinais de manipulação, como também se ele estivesse sendo perseguido e observado o tempo todo. E também fenômenos que aconteciam em seu corpo, ou melhor, na sua mudança de gênero. Ele começa a reparar que estavam nascendo seios nele e que ele estava se transformando aos poucos numa mulher. E ele chama esse processo de transformar-se numa mulher em emasculação. Então ele começa a pensar qual o significado de tudo aquilo, começa a procurar ajuda em Deus, até que ele chega numa conclusão. Deus estava transformando Shelby em uma mulher para assim os dois fornicarem e assim ambos gerarem uma nova humanidade. E assim o seu delírio gira em torno dessa história maluca de que ele iria copular com Deus e que eles iriam gerar uma nova raça pura e tudo mais. Primeiramente, ele nega que tudo aquilo poderia estar de fato acontecendo até ele aceitar a sua emasculação. Porque tudo isso é uma espécie de salvação da humanidade. E ele começa a acreditar que as pessoas são falsas e que o mundo é como se fosse um grande cenário feito de papelão apenas para que tudo isso tivesse acontecendo com ele. Daniel foi diagnosticado a demente a paranoide por Emil Kraepelin. E a partir dos relatos e do diagnóstico, Freud foi buscar na psicanálise todo esse processo psicótico, porque até o presente momento a psicanálise só tinha estudado casos de neurose obsessiva, de histeria também. E o estudo desse caso ampliou vários conceitos da psicanálise, como por exemplo o narcisismo e o autoerotismo. Por isso que é tão importante toda essa análise que Freud faz, porque ele amplia muitos conceitos psicanalíticos. A principal conclusão de Freud em todo esse caso da paranoia do Shelby surgiu como uma defesa psíquica diante a impulsos homossexuais reprimidos por Daniel, especialmente direcionados à figura paterna e ao Dr. Flekshin, o médico que foi responsável pela sua segunda internação. Ou seja, o seu delírio foi uma tentativa de reorganizar o mundo externo para lidar com os conflitos internos como uma forma psíquica de resolver a contradição entre o desejo reprimido e da identidade. Porque se ele se tornasse uma mulher, isso poderia autorizar simbolicamente o amor de Deus, mantendo a lógica delirante. E isso mostra como muitos transtornos, na verdade, a maioria deles se inicia na infância, com uma má relação com os pais ou com uma estrutura familiar insegura. E neste caso, a figura foi a do pai. Freud também aponta como a figura materna um grande eixo. Shelby era filho de um pai extremamente rígido e controlador que teria influenciado as suas estruturas psíquicas. Shelby se encontrava numa fantasia de sedução pelo seu pai. E para se defender desse pensamento completamente absurdo, ele cria essa fantasia de emasculação. E algo muito interessante que Freud trouxe é observar o delírio como uma tentativa de cura. E isso também é uma coisa que eu acho
muito revolucionário. Porque o delírio se torna uma tentativa de reconstrução do mundo, uma tentativa de cura, uma tentativa de estabilizar o caos provocado pelo desencadeamento do sofrimento. E isso traz um novo olhar para o delírio. Isso tira esse estigma de que a pessoa perdeu o sentido da realidade, de que tudo aquilo lá não tem sentido e que não existe, que a gente deve separar ele da nossa sociedade. E não é bem assim que a gente deve fazer, porque é necessário a gente ajudar o sujeito e as motivações daquilo tá acontecendo, porque na cabeça dele tudo aquilo é verdade. Quando a realidade não pode ser suportada, o delírio aparece como uma tentativa de reconstruí-la. E isso tem a ver com a história de vida que a pessoa teve, como ela conseguiu dar significado e dar sentido para todas as coisas que aconteceram e como ele lidou com todos esses processos. Depois de anos convivendo com esse delírio extremamente complexo, Shelby passou por diferentes períodos de internação. Então ele era internado, ficava em liberdade, voltava, até que Shelby recebeu uma alta definitiva em 1902, após convencer o tribunal de que ele podia voltar a conviver socialmente, sem ter nenhum risco para a sociedade. Ele viveu em liberdade por cerca de 7 anos e ele manteve a sua rotina completamente normal. Ele se tornou escritor, então ele escrevia, ele convivia com a sua esposa. Contudo, com a morte da sua esposa, em 1907, o seu estado mental deteriorou novamente e assim ele foi internado pela última vez no mesmo ano. Daniel Paul Schober faleceu em 1911 aos 62 anos em um hospital psiquiátrico. Schober viveu cerca de 20 anos completamente em crise, internações, períodos de liberdade, altas, baixas. Seu caso se tornou-se um dos mais famosos da história da psicanálise e um marco do estudo da psicose. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Esse caso realmente é bem absurdo, mas é interessante a gente ver como a nossa mente se porta em relação a coisas que acontecem na nossa história que a gente não consegue lidar, porque a gente vê o quão nossa mente humana realmente consegue ir longe quando a gente tenta negar, a gente tenta renegar algum pensamento e a gente não lida daquilo da forma certa. E é por isso que eu falo, muito importante, o valor da terapia e do diagnóstico. E assim, gente, tem inúmeros outros relatos que ele conta detalhadamente dos delírios dele, envolvendo Deus e tudo mais. E eu não quis trazer absolutamente todos, porque senão a gente ia ficar só comentando todas as loucuras, assim, que ele pensava, todas as coisas que ele cogitava também que estavam acontecendo. Mas a moral que eu quero trazer é exatamente essa, pra gente tirar esse estigma de que é tudo uma loucura sem sentido. E que não, na cabeça daquela pessoa faz completamente sentido. E a gente tem que tentar entender e simbolizar aquilo para aquela pessoa. E assim, eu fico um pouco triste porque Daniel não teve um final tão leve assim, né? Ele acabou falecendo num hospital psiquiátrico, então acho que assim, ele nunca teve uma alta. Eu já comentei aqui que na psicanálise a gente não tem esse conceito de cura, só esse conceito de que a pessoa depois ficou bem, ela teve uma melhora, né? O quadro deu uma melhorada, mas não que existe uma cura 100%. Então eu fico triste, tipo assim, de saber que no final ele ainda assim teve várias recaídas e que talvez se ele tivesse tido um apoio maior ali, ele pudesse ter tido um quadro bem melhor após o falecimento da sua esposa. E é por isso a importância da psicoterapia, gente, sempre vou falar isso. Vão atrás de terapia, de fazer análise, de receber diagnóstico. Isso realmente ajuda você a lidar com a vida e lidar com as circunstâncias de tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, deixe o seu like aqui, comente se tem algum caso que aconteceu perto de você, que você se identifique e tudo mais. Eu acho isso super interessante pra gente continuar o diálogo aqui. Um super beijo e tchau!